Fala galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Professor Lucas Siqueira. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre eletrólise. Então já clica no curtir para garantir que o YouTube entenda que esse é um conteúdo relevante e para que ele mande esse conteúdo para os demais inscritos do canal. É claro que se você não tiver inscrito no canal, você também não vai receber os próximos vídeos e eu tenho certeza que você não vai perder essa série espetacular. Bom, na aula de hoje a gente vai entender o que são eletrólises propriamente. O que é uma eletrólise? Primeira coisa é olhar para o nome. Eletrólise. Lise tem a ver com quebra. Eletro, com corrente elétrica. O que é uma eletrólise? É uma reação de decomposição por ação da corrente elétrica. A passagem de corrente elétrica provoca uma decomposição. Lembrar que é uma reação de decomposição. É quando uma substância composta se decompõe, é transformada em uma ou mais substâncias. Se a decomposição for total, a gente produz substâncias simples. Como é que vai ser essa eletrólise? Primeira coisa, preciso fazer um paralelo com pilhas. Lá em pilhas, você aprendeu que pilhas são processos espontâneos que transformam a energia envolvida numa reação química em energia elétrica. Eletrólise vai ser o caminho contrário. Eu preciso de uma energia elétrica, preciso da passagem de corrente elétrica para provocar uma reação química. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que transformar uma reação química em energia elétrica é um processo espontâneo, pilhas. Eletrólise não. A gente precisa de fornecer energia externa. Galera, existem basicamente dois tipos de eletrólise. A eletrólise que eu chamo de ígnea e a eletrólise que eu chamo de aquosa. Nesse vídeo de agora, a gente vai aprender eletrólise ígnea. No próximo vídeo, a gente vai para a eletrólise aquosa. Calma, tá bom? Eletrólise ígnea. Qual que é a diferença? Na eletrólise ígnea, o meu eletrólito está fundido. Então, vou aquecer ele até provocar fusão. Agora, na eletrólise aquosa, não. O meu eletrólito está dissolvido em água. Então, eu pego a minha substância, coloco na água e depois que eu coloco na água, ela torna o meio condutor. Então, basicamente, são duas essas opções. Lembrar que é eletrólito, né? É uma substância que vai ser capaz de conduzir a corrente elétrica. Não basta nada eu ter corrente elétrica, mas não ter uma substância que é capaz de conduzir essa corrente elétrica. Tudo bem? Vamos lá ter, nesse momento, a eletrólise ígnea. Galera, o que eu preciso no esquema geral de uma eletrólise? Eu preciso de um gerador, tá? Esse gerador vai ser uma pilha, uma fonte, uma bateria. E esse gerador vai estar conectado em um receptor, que eu vou chamar de cuba eletrolítica ou célula eletrolítica. Aqui nessa cuba ou célula eletrolítica que eu vou fazer a minha eletrólise. Só que para que ela aconteça, eu preciso de alguém fornecendo corrente elétrica para ela, que eu chamo de gerador. Então quem é o gerador na maioria das vezes? É uma pilha. A pilha ou o gerador fornece energia para que a eletrólise aconteça no sistema que a gente chama de receptor. Tudo bem? Vamos lá, o que a gente precisa entender? Se a eletrólise é ígnea, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fundir o meu composto. Por exemplo, nesse caso eu estou usando o cloreto de sódio. A primeira coisa que eu tenho que fazer é aquecer o cloreto de sódio. Qual que seria a equação desse processo? É você pegar o NaCl sólido, aquecê-lo até provocar fusão, e na fusão do NaCl sólido você vai separar o Na+ líquido do Cl- também líquido. Então o primeiro passo é provocar a fusão do meu eletrólito, já que a eletrólise é uma eletrólise ígnea. Isso a gente se faz fornecendo energia. É claro que para fundir um composto iônico, a temperatura de fusão dele vai ser muito alta, então você vai ter que fornecer muita energia. A gente pode usar fundentes, que são substâncias que são adicionadas lá para diminuir um pouco essa temperatura de fusão, para você não precisar aquecer tanto. Mas basicamente você vai ter que fazer fusão de qualquer jeito. Com fundente ou não, você vai ter que fazer a fusão de qualquer jeito. Quando você faz a fusão, você separa cátions e ânions daquele eletrólito. E agora eu tenho cátions e ânions separados no meio líquido, não é aquoso, tá? É Na+ líquido e Cl- líquido. O próximo passo é acoplar esse sistema um gerador e esse gerador vai fornecer corrente elétrica para o meu receptor. Lembra para mim, ó, lá na pilha, o polo negativo é de onde saem os elétrons, não são? Então olha o que vai acontecer. Os eletronzinhos vão sair daqui da pilha ó, pelo polo negativo, os eletronzinhos, e vão chegar aqui nessa lâmina. Essa lâmina, gente, vai ser um eletrodo inerte, tá? O que é o eletrodo inerte? O eletrodo que não participa da reação. Nesse momento, a gente vai aprender eletrólise com eletrodos ativos depois.
Nesse momento eu quero que você entenda que essa lâmina é um material que não participa da reação, como por exemplo um eletrodo de grafite ou de platina, que na maioria dos casos a gente entende como inerte, tá bom? Então os elétronzinhos vêm para cá, e quando os elétronzinhos vêm para cá, o elétron que é negativo vai atrair quem do meu meio líquido? O Na+. Então, olha para você ver, se os elétronzinhos estão chegando nesse terminal, esse eletrodo está recebendo elétrons. Receber elétrons é sofrer o quê? Redução. Olha para você ver o que eu escrevi aqui, ó. Cátions sofrem redução no cátodo. Os elétronzinhos chegam aqui e, como eles são negativos, eles atraem quem? Atraem os íons positivos. Então, esse eletrodo aqui, eu vou chamar ele de quê? Vou chamar ele de cátodo. O cátodo, mais uma vez, é onde acontece a redução. Lembra que a gente aprendeu CRAL, né? Na aula de pilhas, CRAL sempre. Cátodo é o local onde acontece a redução, ânodo onde acontece a oxidação. Sempre vai ser assim. Não interessa se é pilha, se é eletrólise, tá bom? Então, olha, se os elétronzinhos estão chegando aqui, aqui acontece uma redução. Esse eletrodo é chamado de cátodo. O que está acontecendo no cátodo? Vou mostrar isso na semi-reação catódica. Olha para você ver, ó. Os elétronzinhos que são negativos atraem o Na+ para cá. Então, no cátodo, qual que é a semi-reação catódica? O Na+, líquido, ganha um elétron. E o que eu vou formar lá na frente? Presta atenção. Eletrólises são sempre descargas. O que é descarga? Olha para o nome. Perder a carga. Se eu tenho Na+, que é um íon, um cátion com carga +1, e ele tem que perder a carga, ele tem que vir para cá como? Como NOx zero. Quando que o sódio tem NOx zero? Quando o sódio é substância simples. Sódio como substância simples é Na sólido. Então o que vai acontecer lá no cátodo? O Na+ vai receber um elétron e vai se transformar em sódio sólido aqui na superfície desse eletrodo inerte, tá bom? Bom, o que vai acontecer agora no ânodo? Presta atenção para mim. Olha, do mesmo jeito que os elétronzinhos saem da pilha por aqui, eles voltam à pilha pelo outro eletrodo. Então os elétronzinhos retornam a pilha para cá. E quando eles retornam a pilha para cá, quer dizer que esse eletrodo aqui está perdendo elétrons. Se esse eletrodo está perdendo, está dando elétrons, ele está sofrendo o quê? Oxidação. A oxidação, a gente aprendeu que acontece onde? No ânodo. Cátodo sofre redução, né? O local onde acontece a redução. Ânodo, onde acontece a oxidação. Então, se esse eletrodo perde elétrons para o gerador, aqui está acontecendo uma oxidação, que é o local que a gente chama de ânodo. A oxidação acontece no local que a gente chama de ânodo. Então, olha para você ver, ó. Cátions sofrem redução no cátodo. Te mostrei, saindo de +1 para 0, uma redução. E agora os ânions vão sofrer o quê? Oxidação no ânodo. Galera, como é que vai ser a oxidação do Cl-? O Cl- vai ser atraído em direção a essa lâmina. E nessa lâmina aqui, quando ele for atraído, ele vai sofrer oxidação. Olha, na semi-reação anódica, o Cl- tem que oxidar. Lembra que são sempre descargas. Se é descarga, eu vou perder a carga. Se a carga minha aqui é -1, quanto tem que ser a minha carga? Perder a carga é ir para uma carga 0. Concorda comigo? Então o que vai acontecer? O Cl vai sair de -1 e vai para 0. Quando o Cl vai de -1 para 0, o seu NOx está aumentando. Ele está sofrendo o quê? Está sofrendo uma oxidação. Vamos lá, como é que vai ser essa oxidação então? Olha, Cl com NOx 0 é o quê? É o Cl2. Gás cloro. Cl2 existe na natureza como gás cloro. Então o Cl- sai de Cl- e vai para Cl2. Observação para mim, ó. Aqui eu tenho um Cl-, à direita eu tenho 2 cloros. Tem que balancear esse negócio. Então a forma mais fácil, quer dizer, tem várias opções, né? Mas a forma mais fácil aqui talvez seja eu colocar um meio aqui do lado. Então, meio Cl2 vezes 2, eu tenho um cloro do lado direito agora, um cloro do lado esquerdo. Calma que não terminamos ainda. Olha para você ver, ó. Quando eu saio de -1 e vou para 0, o meu NOx está aumentando de uma unidade. Se ele aumenta de uma unidade, quer dizer que eu perdi um elétron. Então eu tenho que mostrar aqui, ó, esse um elétron que se foi. Tudo bem até aqui? Olha para você ver, ó, Cl- sai de Cl- e vai até Cl2. O NOx aumentou de uma unidade. Se aumentou de uma unidade, quer dizer que eu perdi um elétron. Tudo bem até aqui? Balanceado, olha, tem um Cl- do lado esquerdo, meio vezes 2.
um Cl do lado direito. Então nós escrevemos aqui juntos a semi-reação catódica e a semi-reação anódica. O que está acontecendo nessa eletrólise? Olha, eu vou destacar de verde só para ficar fácil de enxergar, tá? Estou formando aqui gás cloro, né? No ânodo. Então aqui, ó, eu vou começar a fazer o quê? Vou começar a borbulhar o quê? O que está borbulhando aqui na superfície desse ânodo? Estou borbulhando gás cloro, estou formando gás cloro. E no cátodo, o que eu estou formando? Sódio metálico. No cátodo, eu estou depositando sódio metálico onde? Ao redor desse eletrodo. O roxo aqui, gente, é só por questão didática mesmo, você enxergar, tá bom? Então olha para você ver, deposito sódio metálico aqui no cátodo, e formo gás cloro no meu ânodo. Se eu somar a semi-reação catódica com a semi-reação anódica, eu chego no processo global dessa eletrólise, que é somar as duas semi-reações dos dois eletrodos. Igualzinho a gente aprendeu em Pires, quando a gente soma as semi-reações, a primeira coisa que a gente tem que fazer é cortar os elétrons. Então eu vou cortar esses elétrons aqui com esses aqui. Qual que é a regra para cortar os elétrons mesmo? Mesma quantidade de lados opostos da seta. Estou cortando esse com esse, tudo bem? Beleza, cortei esses elétrons, agora descer todo mundo até embaixo. Como é que fica esse negócio? Quem está antes da seta? Na líquido, mais, ó, o Cl- aqui está líquido também, eu não coloquei aqui, mas vou colocar agora, tá? O Cl- aqui, ó, tá líquido também. Então, Na mais Cl- líquido, está produzindo o que agora? Eu estou produzindo sódio metálico, NaS, e além disso, meio mol de Cl2, que é o gás cloro. Então, esta é a semi-reação da minha eletrólise. Qual que é a semi-reação? Não, o processo global da minha eletrólise. É o Na e o Cl- produzindo sódio metálico e meio gás cloro. Tudo bem até aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar esses dois termos aqui para a gente organizar essa equação melhor. O que é Na líquido e Cl- líquido? NaCl líquido, tá bom? Então eu vou apagar isso aqui e juntar tudo aqui para poder a gente conseguir organizar melhor essas informações, beleza? Então como é que ficaria esse negócio aqui, gente? Junto comigo aqui, ó. De novo, desce todo mundo, Na e Cl- é NaCl líquido, que estão produzindo o quê? Na sólido mais meio Cl2 gasoso. Galera, esta é a equação da minha eletrólise e é isso que você vai precisar fazer sempre que você precisar fazer uma eletrólise ígnea. O nosso desenho esquematiza a reação. Aqui nós temos as semi-reações somadas para chegar no processo global. Você precisa lembrar que é um processo não espontâneo. Eu preciso fornecer a energia para que a reação aconteça, tá bom? É a partir da energia que a reação química acontece, a reação chamada de eletrólise. Você precisa saber também que os cátions vão sofrer redução no meu cátodo, enquanto os ânions vão sofrer oxidação no meu ânodo, que eu te mostrei como que a gente faz as semi-reações. Só falta uma única coisa aqui, que talvez é a parte que vocês mais confundem. Então presta atenção para você não errar isso aqui, tá bom? Olha para você ver, ó, presta atenção. Os elétrons saíram da pilha no polo negativo, que é onde lá na pilha acontece a oxidação. Então esse eletrodo está dando elétrons para esse aqui. Então esse aqui está recebendo, está sofrendo redução, é o meu cátodo. Tudo bem até aqui? Presta atenção. Por outro lado, os elétrons estão voltando para a pilha no polo positivo. Então esse lugar aqui da pilha é onde recebe elétrons. Onde eu recebo elétrons é onde acontece a redução, tá bom? Essa representação aqui, gente, é a representação genérica que a gente usa em física, na notação de circuitos elétricos. Isso aqui a gente usa para representar um gerador. A barrinha maior é sempre o polo positivo, a barrinha menor é sempre o polo negativo, tá bom? Qualquer gerador pode ser representado dessa forma. Então os eletrozinhos voltam para cá, então nesse lugar lá da pilha é onde acontece a redução, é o cátodo. Lembra para mim que na pilha o ânodo é o negativo e o cátodo é o positivo. Tudo bem até aqui. Qual que é a parte que você confunde agora? Olha para cá, ó. Na eletrólise, a redução acontece no cátodo. Verdade. Só que o cátodo aqui é o quê? É uma extensão do polo negativo. Aqui na minha eletrólise eu não tenho nenhum elemento aqui consumindo energia nesse circuito. Então a diferença de potencial daqui e daqui é zero, né? O eletrodo aqui é como se estivesse no polo negativo da pilha. Não tem diferença de potencial aqui. Então o cátodo, que é onde acontece a redução na minha eletrólise,
é uma extensão do polo o quê? Do polo negativo, tá bom? Então eu preciso que você grave para mim que numa eletrólise o cátodo é o quê? O polo negativo. Olha para o ânodo agora, ó. O ânodo, que é onde acontece a oxidação, e eu percebi que eu escrevi trocado, né? Olha para você ver, eu escrevi cátodo, redução, e aqui eu escrevi oxidação, ânodo. Aí tudo é uma coisa, tá, gente? É só para ver se você tá prestando atenção também. Vamos lá, brincadeira. Volta para cá. Perceba que o ânodo para mim é a continuação do polo o quê? Do polo positivo. Então presta bastante atenção. Qual a diferença da pilha para eletrólise quanto aos sinais aqui? Na pilha, o ânodo é o polo negativo, de onde os elétrons saem. Os elétrons saem do ânodo da pilha no polo negativo e chegam no cátodo da minha eletrólise, que também é o polo negativo, porque é uma extensão do outro. Por outro lado, olha para cá, ó, lado de cá agora, os elétrons saem da minha eletrólise e chegam no polo positivo da pilha. Polo positivo da pilha é uma extensão do polo positivo aqui, ó. Polo positivo, ânodo, oxidação. Então grava para mim. Em uma pilha, o ânodo é o polo negativo, enquanto numa eletrólise o polo negativo não é mais ânodo, agora é o cátodo, tá bom? Se você fizer esse desenhozinho aqui, representar os elétrons, você não vai confundir nunca os conceitos de cátodo, ânodo, polo positivo e polo negativo. Então essa é a minha sugestão para você. Faz o desenho, faz o esquema para você conseguir entender os sinais de verdade e não ter que ficar fazendo malabarismo e nem decorando regrinha boba. Presta atenção. É simples. O que é cátodo? Local onde acontece a redução. O que é reduzir? Receber elétrons. Então esse eletrodo está recebendo elétrons. Se ele era negativo aqui em cima, se o terminal é negativo, aqui continua sendo negativo. Então o cátodo onde acontece a redução é o polo negativo. Então sempre vai ser assim. Eu vou ter um gerador que fornece energia para um receptor. Esse receptor recebe os elétrons, transforma essa energia elétrica em uma reação química que a gente descreve com semi-reações. Galerinha, isso é tudo que vocês precisam saber ao pé da letra nesse momento de eletrólise ígnea. A gente vai continuar essa série de eletrólise nos próximos vídeos, tá bom? Clica no like caso você não tenha clicado ainda e envie esse vídeo para um amigo seu que tem dificuldade com a eletrólise. Eu sei que a eletrólise assusta vocês, é o calcanhar de Aquiles de vocês dentro da eletroquímica, então não perca essa oportunidade, tá bom? Abraço para vocês, até nosso próximo vídeo, tamo junto!